presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 30 de março de 2023, fazendo aqui a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Eu, Ítalo Simonato, excepcionalmente eu vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. João Marcelo de Oliveira, Dr. João Carlos Lag, doutora Luzia Corrêa Rabelo. De antemão agradeço a gentileza da doutora Luzia mais uma vez prestigiar a nossa Câmara. Também na sessão, doutora Aline, pela representação fiscal, os advogados doutora Hilda, doutor Alfredo, que vão sustentar oralmente as suas razões. Informo que essa sessão é gravada e, após seu término, ela vai ser disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de, por hora, deixar os microfones no mudo para evitar ruídos, só acionando quando forem falar. Atendendo aqui a ordem de sustentações orais que me foram passadas, vamos iniciar pelo auto de infração 4091-633, Ricardo Gradisoli e outros, de relatoria do Dr. João Silag, a quem passo a palavra para leitura do relatório. Bom dia a todos. Só um instante eu vou ler o relatório, em seguida eu vou registrar o voto. Perfeito, doutor. Bom, trata-se de recurso ordinário diante da decisão de primeira instância que julgou o auto de infração procedente. Inicialmente, a contribuinte interpôs o recurso ordinário requerendo a nulidade do auto por falta de cumprimento de requisito essencial quanto ao prévio controle de qualidade, nos termos da portaria 115 de 2014, e por ausência de ordem de serviço de fiscalização. E no mérito, postula a reforma da decisão recorrida para que o auto seja declarado improcedente. Esse julgamento já havia, esse processo já havia tido seu julgamento iniciado pela 12ª Câmara Julgadora, em que, em decisão conduzida pelo voto do Dr. Rodrigo Rodrigues Leite Vieira, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para que o auditor fiscal atuante trouxesse aos autos comprovação da realização do controle de qualidade. Em seguida, atendida a diligência, os autos foram redistribuídos à 4ª Câmara Julgadora, que, em voto conduzido pelo Dr. Roberto Biava Júnior, novamente converteu o julgamento em diligência para que as partes se manifestassem sobre uma nova petição apresentada pelo contribuinte a respeito da sua alegação de que teria ocorrido a convalidação dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Mato Grosso por meio da Lei Complementar 160/2017 do Convênio ICMS 190 de 2017. A diligência foi cumprida, tendo as partes se manifestado. Depois disso, houve uma nova petição do contribuinte, dirigida à presidência do tribunal, que encaminhou os autos à DIGES, órgão competente para examinar essa questão, essa matéria. O DIGES, conforme eu detalho no meu voto, apreciou a questão e indeferiu a petição, entendendo não estarem cumpridos todos os requisitos de uma resolução conjunta que trata da matéria. E, posteriormente, então, a presidência do TIT, diante dessa decisão da DIGES, determinou que essa questão estava superada e que o
julgamento prosseguisse com relação à matéria remanescente do recurso ordinário, e o contribuinte, entre tempo, após essa manifestação, esse despacho da presidência do tribunal, entrou com mais 2 petições dirigidas à presidência do tribunal, em que junta a certificados de registro, só um instante, denominados certificados de registro de depósito, relacionados à CONFAS, em que entende que o Estado do Mato Grosso reconhece que o contribuinte haveria cumprido com os trâmites exigidos nas cláusulas 2ª, 3ª e 6ª do convênio ICMS 190 de 2017, os quais a decisão da DIGES havia entendido não terem sido cumpridos. Então, acho que esse é o suficiente para o relatório. Obrigado, doutor João Silag. Doutora Hilda, fica à vontade para a sustentação oral. Bom dia a todos. Obrigada, presidente, pela oportunidade. Pois bem, conforme já relatado, estão me ouvindo bem? Tá. Trata de um caso de guerra fiscal, né, em que o contribuinte, valendo-se da resolução conjunta, em 2 momentos, fez 2 pedidos de verificação dos créditos. Né? No relato da acusação, consta que, embora o ICMS tenha sido destacado nas notas fiscais, o remetente está enquadrado no PRODEIC, programa lá do Mato Grosso, em que concedeu um crédito presumido de 85% para o fornecedor, e que o fornecedor, então, teria pago para Mato Grosso somente 15% do ICMS destacados nas notas fiscais. A autuação ela está instruída com a publicação do Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, do comunicado 45 de 2011 do PRODEIC, né, que informa que o fornecedor foi beneficiado com esse programa. Isso está nas folhas 24. E tem uma declaração do fornecedor, datada de 14/1/2014, em que ele confirma que ele, naquele momento, estava enquadrado no programa. E nas folhas 22 e 23, tem um GEDOC, que a fiscalização instruiu a acusação, que é de um expediente de um outro contribuinte que ela aproveitou para este caso. Isso está nas folhas 26 da verificação fiscal. O autuado ele questionou desde o início a precariedade da instrução desse processo. Isso foi censurado pelo fisco sob a alegação que aquela declaração firmada pelo contribuinte era um documento válido e que a empresa estava enquadrada no programa. Como as manifestações fiscais todas foram no sentido que a empresa está enquadrada no programa, o contribuinte, então, diante da nova legislação, entrou com um pedido de verificação dos créditos. O pedido ele foi indeferido em 2 momentos. O primeiro indeferimento, a DIGES disse que o termo inicial registrado na planilha da legislação lá no CONFAS não contemplava o período do benefício, que ela iniciava em 4/5/2011 e o crédito ele é de março e abril de 2012. E que também na planilha do CONFAS não constava o CNPJ do fornecedor que emitiu as notas fiscais. Ele tem 3 CNPJs e que o CNPJ das notas fiscais não constava nessa planilha. Nesse indeferimento, nós apresentamos o recurso, né, informando outros certificados de depósito, e também o contribuinte ele constatou que na data em que foi lavrado o auto de infração e na data em que foi iniciada a fiscalização, o fornecedor ele já estava desenquadrado do programa
o Mato Grosso cassou o benefício dele com data retroativa aos fatos geradores da infração, porque ele não cumpriu com o que ficou deliberado no programa. Ele tinha várias cláusulas lá que ele tinha que cumprir, ele não cumpriu, então ele foi cassado, ele foi desenquadrado desse programa. Isso está na resolução 114 de 2016. Essa resolução ela é datada de 7/4 de 2016, ela foi publicada no dia 15/4 de 2016, e o início de fiscalização começa no dia 13/4 de 2016. Então, 2 dias antes do início da fiscalização, o contribuinte já tinha sido desenquadrado do programa. Tá? Então, o lançamento fiscal constando que o contribuinte está enquadrado no programa na data da lavratura do auto de infração, ela já não correspondia à realidade dos fatos. Tá? Então, se o Estado de Mato Grosso cassou o benefício dele com data retroativa, é provável que também tenha lavrado um auto de infração para exigir o que ele se utilizou do benefício fiscal. Então, São Paulo não poderia estar cobrando do autuado um valor que foi cobrado dele nas notas fiscais e que Mato Grosso pode estar cobrando lá o fornecedor, porque se ele desenquadrou o fornecedor do programa, ato consequente exigir o que foi utilizado indevidamente do benefício. Tá? O fornecedor ele está discutindo judicialmente lá, nós juntamos nos autos cópia da decisão, numa tutela antecipada em que foi indeferido, num agravo de instrumento que foi indeferido, o judiciário entendendo que Mato Grosso podia sim, pode revogar o benefício dele e exigir o valor do benefício fiscal que foi utilizado indevidamente. Então, de acordo com a resolução e essas decisões do judiciário, precisa ser confirmado com Mato Grosso quais são as consequências desse desenquadramento, se ele está, de fato, cobrando o fornecedor, porque se ele estiver cobrando o fornecedor, cai por terra a acusação. Nós temos um problema de nulidade da acusação, porque a acusação o contribuinte está enquadrado no programa. Quando lavrado o auto de infração, já não estava enquadrado no programa. Então, cabia a Cefaz, antes de lavrar esse auto de infração, verificar realmente quais eram as condições desse fornecedor lá com a Cefaz de Mato Grosso. Tá? E no segundo indeferimento, a DGES diz assim, que o termo inicial constante na planilha era 1/6 de 2010 e o termo final 1/6 de 2010, e que tem uma incongruência na data. Então, se tem uma incongruência nessa data, quem cabe deliberar sobre isso, esclarecer sobre isso, é a Cefaz de Mato Grosso. Então, caberia a DGES, no poder dever que ela tem sobre essa questão, ter diligenciado com Mato Grosso para entender, para justificar o porquê dessa incongruência, porquê dessa divergência de datas, e não o contribuinte. Essa aparente incongruência do termo inicial e termo final ser a mesma data, de 1/6 de 2010, que é a data em que ele foi inserido no programa, ela pode decorrer justamente do fato de ter sido cassado no programa, ter sido desenquadrado com data retroativa. Tá? Ou também porque, na época em que a DGES fez todas essas verificações, ainda faltava certificado, depósito a ser feito. Depois dessa análise, foram juntados mais 15 depósitos. Rememorando, para instruir a acusação, foi juntado o documento que já não estava mais em tese válido, porque se já estava desenquadrado, não poderia ter sido utilizado esse documento. Então, aí as folhas 730 e 741, quando nós fizemos um novo pedido para o presidente para que seja convertido em diligência e revisitado toda essa questão, esse documento, esse pedido, ele não foi analisado. Tá?
Então, foram juntados mais 15 certificados depois da decisão da DGES. Tá? E se o autuado já não era mais enquadrado no PRODEIC, isso tem que ser investigado pela própria Fazenda para saber quais as consequências vai resultar desse desenquadramento. Tá? Então, cabe ao Estado do Mato Grosso fazer toda essa justificação. Por que tem essa incongruência nas datas lá do CONFAS? Se esse desenquadramento, com as decisões do judiciário, o que ele está fazendo? Porque ele pode cobrar lá o que foi utilizado pelo fornecedor e o fornecedor, ele cobrou do autuado os 12%, ele não cobrou só o valor que ele pagou lá do benefício, porque era um crédito presumido, ninguém sabia que ele tinha esse crédito presumido lá. Então, são esses fatos que eu gostaria de trazer aos senhores e reiterar o pedido de conversão em diligência para que ou a DGES esclareça tudo isso junto lá com o CONFAS, ou então a própria fiscalização no seio do processo administrativo aqui venha fazer esses esclarecimentos, porque a utilização do expediente de 2014, afirmando no lançamento fiscal que o fornecedor estava enquadrado no benefício, quando da lavratura do auto de infração, já pode não ser verdadeira. Então, tem que ser solucionado essas dúvidas para que a própria Câmara possa dar uma decisão com segurança. Olha, de fato, não estava enquadrado, está cobrando, se está cobrando o contribuinte, tem que cancelar o auto de infração por falta de pressuposto legal. Tá? Então, essas considerações que eu gostaria de fazer e muito obrigada pela atenção dos senhores. Obrigado, doutora Hilda. Dr. João Silag, à vontade. Inicialmente, cumprimento a patrona pela sustentação oral, pelos esclarecimentos. E, conforme anteriormente à sessão de hoje, né, agradeço, inclusive, ao doutor Ítalo, que havia me alertado com relação à última petição, às últimas petições, que não havia me atentado. Então, eu havia inicialmente feito um voto, considerando até a resposta da DGES, a antepenúltima petição, entendendo que a decisão era terminativa já no âmbito administrativo, com relação à questão do direito do contribuinte aos créditos concedidos, ao benefício fiscal concedido pelo Estado do Mato Grosso ao contribuinte à revelia do CONFAS. Mas, após examinar as últimas duas petições, na verdade, entendo que a última petição de folhas 789 e seguintes é similar à petição anterior, que é posterior à apreciação pela DGES. Eu entendo que, primeiro, essa petição traz uma questão, matéria nova, quando fala e traz documentos denominados certificados de registro de depósito, que comprovariam, segundo o contribuinte, cumprimento dos requisitos da resolução que a DGES havia deliberado que não haviam sido cumpridos, e também considerando que a petição é dirigida à presidência desse tribunal. Então, quer dizer, eu submeto a minha decisão, claro, aos meus pares, mas eu entendo que seria indicado, então, eu vou alterar rapidamente o meu voto nesse sentido. Eu entendo que seria interessante, mais uma vez, converter o julgamento em diligência à presidência desse tribunal para que ele encaminhe os autos novamente à DGES, entendendo que é uma matéria nova trazida pelo contribuinte, que, principalmente, uma vez que a petição é dirigida à presidência do tribunal, cabe a ele decidir se realmente vai encaminhar a DGES e, em último caso, cabe à DGES
apreciar essa matéria, uma vez que, de acordo com o artigo 93 da Lei do Contencioso, essa questão ligada a isenções, benefícios fiscais, cabe exclusivamente àquele órgão e não aos órgãos julgadores desse tribunal. Quer dizer, antes de terminar o meu voto nesse sentido e registrá-lo, eu gostaria de ouvir os meus colegas se o voto será eventualmente nesse sentido ou não. Obrigado, Dr. Silag. Da minha parte, particularmente, eu penso que a medida é muito válida. Cito aqui um auto de infração, inclusive de minha relatoria, 40.80.143. Na oportunidade, eu até mantive a autuação fiscal em relação à mesma empresa, essa JAF Ferreira Alimentos, com esse CNPJ matriz 0001. Nesse auto de infração, essa mesma empresa, com relação aos outros CNPJs filiais 0002 e 0003, a DIGES validou os créditos com relação a essas filiais. O que eu digo com isso? Muito provavelmente há uma questão aí a ser desvendada, que é com relação a essa empresa, especificamente nesse CNPJ matriz, o porquê não se preencheu os requisitos, né? Aquela questão das datas que foi comentado pela doutora Hilda, causa estranheza, na pior das hipóteses. Então, me parece que há algo ainda obscuro que precisa ser melhor deliberado, porque não faz muito sentido as filiais dessa mesma empresa preencherem todos os requisitos, terem os créditos validados, e a matriz não, né? Então, me parece que é algo que precisa ser melhor analisado, algo que não foi naquele voto que eu cito, né? No auto de infração que eu cito, mas que está sendo trazido agora pela advogada nesse auto de infração. É óbvio que a competência não é nossa, né? À primeira vista do presidente, do tribunal, e a competência aí absoluta da DGES. Então, particularmente, Dr. Silag, eu acompanharei a diligência se assim preferir. Pergunto aos colegas se tem alguma consideração, se entende essa diligência pertinente ou não. Eu gostaria de falar, de acordo com, parabenizo, né, o voto do Dr. João, a sustentação oral da doutora Hilda, e eu acompanharei também porque eu acho que é muito importante averiguar realmente os fatos, né, antes de se proceder uma decisão já final que venha, que possa vir a prejudicar o contribuinte, sendo que ele trouxe condições de uma análise por meio de uma diligência para esclarecer todas as dúvidas. Obrigado, doutora Luzia. Doutor Ítalo? Perfeito. Peço a palavra para dizer que vou acompanhar o voto do Dr. João Carlos, né, no sentido da diligência, porque acredito que ainda tem uma questão de prova aí a ser dirimida. Então, para ter segurança, né, a Câmara ter segurança para fazer o voto, a sua decisão, eu acho que é indispensável mesmo. Perfeito, doutor João Marcelo. Portanto, doutor João Silag, se assim optar, a Câmara vai acompanhar a diligência. Ok, agradeço a todos e só peço alguns minutos só para eu finalizar o voto e registrá-lo, ok? Perfeito, à vontade. Obrigado.
Eu vou ler só o final dos últimos parágrafos do voto para eventualmente fazer alguma alteração que seja sugerida. Então, aqui eu apresento o mesmo relatório. Em seguida, falo das petições que haviam sido apresentadas pelo contribuinte, a resposta da DIGES, da decisão da presidência do tribunal, e digo o seguinte: as folhas 789 e 816, a autora junta nova petição dirigida à douta presidência desse tribunal, de igual teor àquela de folhas 577 e 589, em que requer a conversão do julgamento em nova diligência para que o órgão competente analise o atendimento dos requisitos da resolução conjunta SFP-PGE 1 de 7 de maio de 2019. Considerando que esta petição é dirigida à presidência desse tribunal e que apresenta nova matéria, qual seja, menciona os certificados de registro de depósito da SE Confas número 46 de 2018, que comprovariam que o Estado do Mato Grosso já havia cumprido com os trâmites exigidos nas cláusulas 2ª, 3ª e 6ª do convênio ICMS 190/2017, entendo por bem converter o julgamento bastante. Então, entendo por bem converter o julgamento em diligência à douta presidência deste tribunal para que esta encaminhe os autos à DIGES para sua apreciação e devidos esclarecimentos. Então, diante de todo exposto, proponho a conversão do julgamento nos termos. Eu repito o que eu havia dito acima, diligência à presidência do tribunal para que encaminhe a DIGES para sua apreciação e devidos esclarecimentos, e em seguida retornem os autos, passando antes pela adulta representação fiscal para prosseguimento do contencioso. Não sei se falta alguma coisa. Acredito que não, Silag. Eu imagino que como a presidência vai deliberar, inclusive todo direcionamento aí, eu acho que é suficiente. Então, obrigado, só vou fazer alteração na emenda e já registro o voto. Perfeito.
Pronto, já registrei. Obrigado, doutor Silag. Voto corretamente registrado, convertendo o processo ou julgamento em diligência à presidência do TIT para apreciação e deliberação sobre a petição apresentada do contribuinte. A presidência, então, vai analisar a conveniência e necessidade de encaminhamento do feito à DIGES para se analisar esses pontos, se assim entender. Considerando que todos já se manifestaram, eu encerro os debates. Faço a verificação de quórum. Inicio votação. Encerro votação. Doutora Hilda, prevaleceu o voto do doutor João Silag, convertendo o julgamento de diligência à presidência para averiguar o encaminhamento do feito à DIGES. Obrigado pela presença. Muito obrigada por vocês aqui e bons trabalhos. Obrigado. Encerro o julgamento. Vamos para o auto de infração 421.853, Celestic, São Paulo, Comércio, Importação e Exportação de Eletroeletrônicos. Relatoria do Dr. João Marcelo. O Dr. Alfredo encontra-se à disposição para sustentação oral. Na oportunidade, todos os atos processuais foram feitos, foi lido o voto, foi lido o voto de vista da representação fiscal, foi feita a sustentação oral, mas já faz bastante tempo, né? Principalmente houve mudança aí na composição, imagino eu. Então, vamos seguir normalmente. Se o Dr. João Marcelo puder ler a acusação para a gente seguir. Perfeito, senhor presidente. Leio só a acusação ou leio o breve relatório? O senhor achar melhor, fique à Eu vou vontade. dar uma lida no relatório, que já faz um tempinho, né? E até para todo mundo ficar a par. Então, vamos lá. Trata-se de retorno dos autos à instância ordinária para novo julgamento, conforme decisão da Câmara Superior desse Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, as folhas tais, que anulou a decisão da Colém da Quarta Câmara Julgadora, as folhas tais, que a seu turno negou provimento ao recurso de ofício, as folhas tais, interposto pela ilustre representação fiscal, que eu vou fazer uma correção, né, contra a decisão de primeira instância, deixa eu só anotar isso aqui, que decidiu pela improcedência do presente aí, composto pelo item a seguir descrito. Infrações relativas ao pagamento do imposto. Deixou de pagar o ICMS por guia de recolhimentos especiais no montante de R$ 7.447.105,51 no período de março de 2015 a agosto de 2016, em operações de entradas interestaduais sujeitas ao pagamento do imposto pelo regime jurídico tributário da sujeição passiva por substituição, com recolhimento antecipado previsto no artigo 426A do RICMES, Decreto 45.490.00. Foi usada a alíquota inferior à alíquota interna, regulamentar no cálculo do valor do imposto recolhido antecipadamente. As operações estão escrituradas regularmente nos livros fiscais próprios. Os cálculos dos valores que deixaram de ser recolhidos encontram-se elencados no demonstrativo 1 e as circunstâncias relacionadas aos procedimentos de apuração desses valores encontram-se descritas no relatório circunstanciado, ambos juntados a esse AIM. Infringência foi ao artigo 52, inciso 1, artigo 426A do RICMES, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha E
da lei do ICMS. Em seu parecer, as folhas tais, a ilustre representação fiscal apresenta as seguintes alegações em síntese: que o cartão inteligente não está na lista taxativa dos normativos da Cefaz São Paulo, não sendo possível estender a redução da base de cálculo, porque a interpretação da legislação que concede benefício fiscal deve ser literal, de acordo com o artigo 111 do CTN. Nesse sentido, os produtos da indústria de processamento eletrônico de dados são citados extensivamente na legislação tributária paulista, cabendo destacar o artigo 34 da Lei 6.374 de 89, o artigo 54 do RICM 00, o artigo 27 do anexo 2 do RICM 00, a resolução SF 3108 e a resolução SF 14 de 2013. Para tais produtos, a alíquota aplicável seria de 12%, desde que atendidos os requisitos legais, quer sejam constarem das relações apresentadas. Que o produto cartão inteligente, código NCM tal, não consta da relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, fixado pelo anexo único da resolução SF 31 de 2008, já na redação dada pela resolução SF 89 de 2013. E mesmo antes de qualquer alteração, tais produtos não integravam a lista de bens albergados pelo benefício da redução da alíquota. Que o fato do produto comercializado pelo fornecedor do autuado atender às condições do artigo 4 da Lei Federal número 8.248/91, não necessariamente o faz constar da resolução SF 14 de 2013. Que a resolução SF 14 de 2013 não criou nova relação de produtos beneficiados pelo disposto no inciso 1 do artigo 27 do anexo 2. Apenas esclarece acerca de subconjunto contido no rol estabelecido pelo inciso 1 do artigo 27 do anexo 2. Que a escolha, por parte do legislador, da expressão normativa produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, empregada sistematicamente na legislação tributária paulista, define determinado rol taxativo de produtos. Que a resolução SF 31 de 2008, atualizada pela resolução SF 89 de 2013, permanece com a relação de produtos praticamente inalterada, ou seja, fosse o pretendido pela julgadora, a relação de bens seria suprimida pela designação genérica produtos da indústria de processamento de dados, o que não ocorreu até o momento. Que, ao contrário do que alega a defesa, a lista constante do anexo único da resolução SF 31 de 2008 foi alterada e atualizada por resoluções mais novas. Que, ao conceder a redução da base de cálculo aos produtos cartão inteligente, a decisão de piso adotou o termo indústria de processamento de dados de forma genérica, estendendo-lhes o benefício do artigo 27 do anexo 2 do RICM 00, olvidando, no entanto, a existência de norma específica quanto ao tipo de bem dessa indústria, ou seja, a existência de legislação que veda interpretação generalista. Que os documentos fiscais não fazem qualquer referência ao dispositivo legal usado para a redução de base de cálculo do ICMS, sendo que a defesa faz menção ao benefício trazido pelo artigo 25.1 do anexo 2 do RICM 00, mas os documentos fiscais e os documentos apresentados após a diligência da julgadora indicam a redução da base de cálculo do IPI, conforme portaria interministerial federal. Que, relativamente à questão da análise, aduz que o CTN prescreve no artigo 97, inciso 6º, que não existe hipótese legal para redução da base de cálculo de produtos objetos da IN, entendendo descabida a declaração da improcedência da acusação fiscal. Por fim, impugna pelo provimento do recurso de ofício com a reforma da decisão de piso recorrida e a conseguinte manutenção da exigência fiscal. A autuada, em contrarrazões, as folhas tais, reforça a argumentação e os motivos pelos quais foi provida a sua defesa. As folhas tais encontram-se juntadas à decisão da qual além da quarta Câmara Julgadora, que manteve a decisão de piso, afastando a acusação exordial por votação unânime. As folhas tais está encartado o recurso especial da indústria e representação fiscal, que pugna pela nulidade da decisão da qual além da quarta Câmara Julgadora. As folhas tais e tais, o contribuinte oferece suas contrarrazões e clama pelo não conhecimento do recurso especial. As folhas tais, a decisão da Câmara Superior, decidindo pela nulidade da decisão de folhas, pois baseada na premissa equivocada de que a procedência do produto, se nacional ou estrangeira, seria determinante para a aplicação de um ou de outro artigo presente na legislação. Foi juntado o pedido de vista da representação fiscal. Não havendo outros requerimentos, por fim do relatório, passo a decisão, mas retorno a palavra ao senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutor Alfredo, à vontade para suas considerações. Bom dia a todos, bom dia, doutor Marcelo, bom dia a todos presentes da mesa.
Na verdade, essa autuação, ela parte da premissa de que os produtos comercializados pela Celesc necessariamente se enquadraria no artigo 52 e regulamento 31 de 2008, tá? Exigindo aí que os mesmos constassem na lista para fazer direito a essa redução de alíquota. Todavia, esse produto comercializado pela empresa Celesc é um produto adquirido de empresa beneficiária dos benefícios da Lei 8.248, tá? Que estabelece, nos termos da Resolução 14 de 2013, que todos os produtos provenientes de empresa beneficiária da Lei 8.248, necessariamente se beneficiaria da redução da base de cálculo, tá? Então, a Resolução 31 de 2008, ela regula a redução de alíquota dos produtos de benefícios fiscais, enquanto essa Resolução 14 estabelece redução de alíquota de base de cálculo. Então, são matérias diferentes, tá? Foi juntado nos autos a declaração da fornecedora de que esses produtos estariam atendidos pelos benefícios da Lei 8.248, tá? As notas fiscais anexadas no processo demonstram que esses produtos são provenientes dessa empresa, que estão também beneficiadas com essa redução de base de cálculo, tá? As pesquisas feitas no portal de nota fiscal eletrônica demonstram que essas mercadorias são mercadorias nacionais, tá? Também em relação a isso. Então, ela se enquadra nos termos, né, do benefício previsto, tá, na Resolução 14 de 2013, e não na Resolução 31 de 2018, que são matérias diferentes, tá? Esse entendimento já foi comungado pelo julgamento da defesa, tá? No julgamento também no recurso de ofício, o outro julgador tinha entendido, tá? A única coisa que ficou, que ele colocou uma conclusão de que a aplicação da Resolução 31 de 2018 estaria vinculada a produtos de origem estrangeira, tá? Que esse motivo é que gerou essa nulidade da decisão do TIT. Porém, tanto num caso como no outro, não se aplica a questão da empresa autuada, porque não é nenhum caso de produto importado, são produtos de origem nacionais produzidos por empresa beneficiada do benefício da redução da base de cálculo da 8.248. Basicamente, é a sustentação, acho que não merece mais prolongar, esse minha sustentação. Obrigado, doutor Alfredo. Considerando que o doutor João Marcelo contempla no voto a manifestação da representação fiscal, eu pergunto se a Aline gostaria de fazer a leitura para relembrar. Doutor Alfredo, o senhor consegue silenciar agora só para não vazar? Obrigado. Doutora Aline, gostaria de fazer a leitura? Bom, acho que o doutor João Marcelo trouxe no complemento do voto a parecer, né? Mas se entenderem pertinente, eu posso ler novamente a vista. Pode, fica à vontade, melhor. Tá bom. Por favor. Pedimos vista desses autos em face do voto do ilustre juiz relator do doutor João Marcelo, que negou provimento ao recurso de ofício. O auto foi lavrado pela falta de pagamento do imposto na entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, tendo em vista a aplicação da alíquota interna de 18% no cálculo do ICMS-ST, recolhido conforme o artigo 426-A e não a alíquota de 18%, vez que o contribuinte não faria jus à alíquota de 12%, pois o produto cartão inteligente não consta do rol taxativo do artigo 54, inciso 5 do RICMES, sequer faria jus ao benefício da redução da base de cálculo dada pela aplicação do artigo 27, inciso 1 do anexo 2 do RICMES.
Para fundamentar seu voto, o ilustre juiz relator considerou que as mercadorias comercializadas pelo auto fariam jus à redução da base de cálculo prevista no artigo 27, inciso 1. A seu ver, a condicionante para aplicação do benefício previsto em referido dispositivo é que sejam fabricados por estabelecimento industrial, abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal 8.248 de 91, que teria ocorrido no presente caso. Em primeiro lugar, não há nos documentos fiscais trazidos aos autos pela autuada nenhuma observação de que foi aplicada a redução da base de cálculo do imposto prevista no artigo 27 do anexo 2 do RICMES. No campo dados adicionais dos documentos fiscais, apenas consta o local da entrega, a taxa dólar utilizada e informações adicionais do interesse do fisco. O que é possível extrair dos documentos fiscais é que foi aplicada a alíquota de 12%. Ora, temos dispositivo específico no regulamento do ICMS que prevê a aplicação da alíquota de 12%, para determinados produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, qual seja o artigo 54, inciso 5. Nesse caso, estamos diante de um dispositivo que regula as alíquotas dos produtos, e não benefício fiscal, como fez o artigo 27. E há ressalvas, quais sejam produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, não abrangidos pelo inciso 3 do artigo 53, observada a relação de produtos alcançados e a disciplina de controle estabelecida pela Cefaz. O artigo 53 do RICMES foi revogado em 2007, período anterior às operações descritas na autuação. O inciso 5 do artigo 54 do RICMES não foi atualizado após a revogação do artigo 53. Entretanto, sobreveio a edição da Resolução SF 31 de 2008, qual aprova a relação dos produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, de que trata o inciso 5. Trata-se de uma relação de produtos de natureza taxativa, na qual o cartão inteligente, código de classificação 85235200, não foi contemplado. Portanto, entendemos não ser aplicável a alíquota de 18% prevista no artigo 54. Também entendemos não ser aplicável a redução da base de cálculo. Não vejamos. Artigo 27, inciso 1 do anexo 2, prevê a redução da base de cálculo de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados não abrangidos pelo inciso 1 do artigo 26, observadas a relação dos produtos alcançados e a disciplina de controle estabelecidas pela Secretaria da Fazenda. Perceba-se que, neste caso, também há condicionantes para aplicação de tal redução da base de cálculo, quais sejam produtos da indústria de processamento eletrônico de dados não abrangidos pelo inciso 1 do artigo 26 do anexo 2 do RICMES, observada a relação de produtos alcançados e observada a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. O artigo 26 do anexo 2 dispõe sobre a redução da base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas dos produtos indicados, realizadas pelo estabelecimento fabricante. O inciso 1 previa até 30 de 10 de 2012 que os produtos seriam aqueles da indústria de processamento eletrônico de dados fabricados por estabelecimentos industrial que estivesse abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal 8248 de 91. O inciso 1 do artigo 26 foi revogado em 2012, portanto, em período anterior às operações escritas na autuação. Tal revogação decorreu de decisão liminar proferida pela STF na ação direta de inconstitucionalidade número 4635, conforme justificativa informada no decreto. A DI 4635 buscava evitar a concessão unilateral de benefícios tributários referentes ao ICMS. Com a revogação do inciso 1 do artigo 26 do anexo 2 do RICMES, o artigo 27 do anexo 2 passou a prever a redução da base de cálculo sem a ressalva diante dessa revogação. Isso não quer dizer que o legislador deu carta branca para que todo tipo de produto da indústria eletrônica de processamento de dados tivesse o benefício da redução da base de cálculo. Muito pelo contrário, a ADI buscava evitar a concessão de benefícios fiscais unilaterais, portanto, não houve inserção dos produtos abrangidos pelo artigo 26 no disposto do artigo de forma automática, mas a exclusão da redução da base de cálculo prevista no artigo 26 para tais produtos. Desta forma, os produtos da indústria de processamento de dados fabricados por estabelecimento industrial
que estivesse abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal, não mais fariam jus à redução da base de cálculo prevista no artigo 26 do anexo 2. Aí eu cito a dicção do artigo 27, vigente à época das operações. A redução da base de cálculo seria destinada aos produtos da indústria de processamento eletrônico de dados não abrangidas pelo inciso 1 do artigo 26, observada a relação de produtos alcançada e a disciplina de controle estabelecida pela Fazenda. Vez que a redação original do artigo 27 buscava evitar conflito com os produtos da indústria de processamento eletrônico de dados com do artigo 26, conclui-se que, ao editar referido dispositivo, o legislador excepcionou os produtos da indústria eletrônica, a indústria de processamento eletrônico de dados fabricados por estabelecimento industrial que estivesse abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal 8248. O artigo 27 não foi atualizado de forma imediata após a revogação do inciso 1 do artigo 26 do anexo 2 do RICMS. Isso não quer dizer que sua análise possa ser efetuada desvinculada do contexto normativo. O artigo 1º da Resolução SF 14 de 2013 aprova a relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, que trata o inciso 1 do artigo 27 do anexo 2 do RICMS. Verifica-se a mesma relação de produtos elencada para o artigo 27 e para o artigo 26 do anexo 2 do RICMS, ou seja, produtos da indústria de processamento eletrônico de dados fabricados por estabelecimento industrial que estivesse abrangido pelas disposições do artigo 4. Em período posterior, houve revogação do inciso 1 do artigo 26, nova disposição de seu caput e nova disposição do artigo 27, com efeitos a partir de 2021. Essa redação não era vigente na apresentação, na autuação, mas verifica-se que diante da AD 4635, do convênio ICMS 190 de 2007 e da edição do decreto 65255 de 2020, foram realizados os ajustes normativos, inclusive carga tributária final superior. Diante do exposto, entendemos que não seria aplicável a redução da base de cálculo prevista no inciso 1 do artigo 27 do anexo 2 do RICMS, porque não bastaria o produto ser fabricado por estabelecimento industrial abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal 8248. Eis que também era listado no artigo 26, e a condição para o benefício fiscal era não estar abrangido pelos produtos do inciso 1 do artigo 26. A revogação do artigo 26 ocorreu justamente para evitar a concessão de benefícios fiscais irregulares. E não é só, a outra condicionante para a aplicação do benefício fiscal deveria observar a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. O parágrafo 3º do artigo 27 do anexo 2 do RICMS prevê que a fruição do benefício previsto neste artigo fica condicionada a que sejam realizadas neste Estado o desembarque e desembaraço aduaneiro dos insumos importados utilizados na fabricação dos produtos abrangidos por esse benefício. Não há declaração do fornecedor da autuada, Gemalto do Brasil Cartões e Terminais Limitadas, de que os insumos importados, caso houvesse, foram desembarcados e desembaraçados neste Estado. Necessário considerar que o fornecedor estava localizado em outra unidade federativa e que há informações nos documentos fiscais sobre a cotação do dólar. Observamos que a declaração da Gemalto apenas informa que os smart cards são fabricados no Brasil, nada consta em relação aos insumos. Portanto, não há provas de que todos os requisitos para a fruição do benefício fiscal tenham sido satisfeitos. De acordo com o artigo 6º da 6374, o benefício fiscal que depende de requisito não prevalecerá se este não for satisfeito. Ressaltamos que também não há nos documentos fiscais nenhuma informação acerca de aproveitamento de benefício fiscal. Essa alegação foi apenas trazida aos autos com a defesa. Conclui-se que o contribuinte não faria jus à redução da base de cálculo prevista no artigo 27 do inciso 1 do anexo 2 do RICMS se seu produto não se enquadraria naqueles relacionados na resolução SF 31 de 2008, portanto, não se aplica a alíquota de 12% prevista no artigo 54. No mais, reafirmamos as considerações expostas no parecer sobre recurso de ofício e somos pelo provimento do recurso de ofício. É o parecer que submetemos à Câmara. Obrigado, doutora Aline. Doutor João Marcelo,
feitas essas considerações, o senhor fica à vontade para partir direto para o voto. Eu vou, doutor Ítalo, eu acredito que esse voto, só uma questão de ordem técnica, ele está lá como complemento do voto do relator, né? Isso. Eu posso editar esse voto? Você lança o seu voto completo lá, porque fica mais melhor. seguro. Isso que eu estou na dúvida. Então, o senhor consegue habilitar lá a edição para os colegas acompanharem? Tá habilitado. Vê se você consegue, se tem algum botão aí para você. Não, peraí. Não. Por isso que eu não coloquei o voto. Só um instante, acho que eu sei. Doutora Aline, tem como confirmar esse parecer de vista? Acho que é o que está impedindo. Obrigado. Eu acho que agora deve ter liberado. Liberou. Confirmar voto. Modificar voto. Desculpa, eu não tinha visto. Eu também não tem problema. Agora, gente, até desculpa, é a questão de ordem técnica aqui. Está falando assim, confirmar voto do relator, modificar voto, tá certo? Isso, modifica voto, porque vai abrir toda a janela para você editar, e aí você lança o que você tem aí. Legal. E acredito eu que você vai fazer o registro do voto normal, da mesma forma que seria originalmente. Sim. Pronto. Agora eu acho que ele está ok lá. Tá, já está aqui. Pode partir para a continuar. leitura. Tá muito bem. Voto. O auto de infração trata da acusação de falta de pagamento na entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, cartão NCM, cartão inteligente, NCM tal, tendo em vista a utilização da alíquota interna de 12% no cálculo do ICMS-ST, recolhido conforme o artigo 426-A, e não a alíquota de 18%, vez que, segundo a acusação exordial, o contribuinte não faria jus à alíquota de 12%, pois o produto cartão inteligente não consta do rol taxativo do artigo 54, inciso 5º do RICM 00, combinado com a resolução SF 31 de 2008, sequer faria jus ao benefício da redução de base de cálculo, dado pela aplicação do artigo 27, inciso 1 do anexo 2 do RICM 00, combinado com o artigo 1º, inciso 1 da resolução SF 14 de 2013. Os fatos geradores reportam seu período de março de 2015 a agosto de 2016. Questões de mérito. Sobre a alegação de que o cartão inteligente não está na lista taxativa dos normativos da Cefaz São Paulo, não sendo possível estender a redução de base de cálculo, porque a interpretação da legislação que concede benefício fiscal deve ser literal, nos termos do artigo 111 do CTN, item 2.1 desse voto, temos que tal fato em controverso, vez que a contenda não diz respeito ao fato do produto pertencer ou não ao rol dos produtos a que se refere o artigo 54, inciso 5º do RICM 00, combinado com a resolução SF 31 de 2008, e sim na aplicação daquele dispositivo que implique uma lista taxativa de produtos de informática na qual, evidentemente, não se encontra o cartão inteligente e, portanto, deve-se aplicar a alíquota de 18%, ou na aplicação do artigo 27, inciso 1 do anexo 2 do RICM 00, combinado com o artigo 1º, inciso 1 da resolução SF 14 de 2013, que trata dos produtos da indústria de processamento eletrônico de dados fabricados por estabelecimento industrial, abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal 8.248 de 91, que implica numa redução de base de cálculo de forma que a carga tributária corresponda ao percentual de 12%, de forma que afastamos essa alegação.
Pelas mesmas razões, afastamos as alegações quanto à questão da falta de requisito legal de constar da relação apresentada, item 2.2 desse voto, e também a questão de que o cartão inteligente, código NCM e tal, não conste daquela relação, item 2.3 desse voto. Não faz sentido, ao nosso sentir, a alegação de que o fato do produto comercializado pelo fornecedor do autuado atender às condições do artigo 4º da Lei Federal 8.248 de 91 não necessariamente o faz constar da Resolução SF-14 de 2013, item 2.4 desse voto, pois a mera leitura do dispositivo legal deixa claro que a condicionante para aplicação da redução da base de cálculo do artigo 27, inciso 1 do anexo 2 do RICMES para 00, para produtos da indústria de processamento eletrônico de dados a que se refere, é que eles sejam fabricados por um estabelecimento industrial abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal 8.248 de 91, nos termos da Resolução SF-14 de 2013 em verbis. Aí eu vou ler a parte negritada, né, por esse texto legal, aprova a relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, de que trata o inciso 1 do artigo 27 do anexo 2 do regulamento. Artigo 1º, ficam abrangidos pelo disposto no inciso 1 do artigo 27 do anexo 2 do regulamento do ICMS os produtos da indústria de processamento eletrônico de dados fabricados por estabelecimento industrial que estivesse abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal 8.248, de 23/10 de 91, na redação vigente em 13 de 12 de 2000, e pela redação dada a esse artigo pela Lei 10.176, de 11 de 1 de 2001, grifos nossos. E o artigo 27, anexo 2, que fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas dos produtos industrializados, adiante indicados, realizados pelo estabelecimento fabricante, de forma que a carga tributária corresponda ao percentual de 12%. No seu inciso 1 aqui, a produtos da indústria de processamento eletrônico de dados. Pois bem, sobre a alegação de que a Resolução SF-14 de 2013 não criou nova relação de produtos e que a expressão normativa, produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, empregada sistematicamente na legislação tributária paulista, define determinado rol taxativo de produtos, item 2.5 do presente voto, temos, mais uma vez, que a simples leitura da Resolução 14 de 2013 deixa claro que a condicionante para aplicação da redução de base de cálculo do artigo 27, inciso 1 do anexo 2 do RICM 00, para produtos da indústria de processamento eletrônico de dados a que se refere, é que eles sejam fabricados por estabelecimento industrial abrangido pelas disposições do artigo 4 da Lei Federal 8.248 de 91. Ao nosso sentir, tais produtos abrangidos pela redução de base de cálculo não se confundem àqueles com a alíquota de 12%, nos termos do inciso do artigo 54, inciso 5º, só por apresentarem a mesma expressão normativa, vez que um implica em determinado rol de produtos, esse sim taxativo, e o outro não. Pelo mesmo motivo de decidido o item anterior, afastamos a alegação de que a Resolução SF-31 de 2008, atualizada pela Resolução SF-89 de 2013, permanece com a relação de produtos praticamente inalterada, e que da relação de bens seria suprimida pela designação genérica produtos da indústria de processamento de dados, o que não ocorreu até o momento, item 2.6 desse voto, pois não vemos ligação entre a expressão normativa e os comandos legais, conforme já exposto. Quanto à alegação de que, ao contrário do que alega a defesa, a lista constante do anexo único da Resolução SF-31 de 2008 foi atualizada por resoluções mais novas, itens 2.7 do presente voto, temos que assiste razão à douta representação fiscal. Pois da mera leitura do dispositivo legal, temos que o dispositivo tem sofrido alteração, em verbis, né? Então, aí, vou só mencionar as alterações que ocorreram, né? De 25/10 de 2010, 2013, 20/12 de 2013, 19/2 de 2014, Resolução SF-3 de 2018, né? Então, grifos nossos aqui. Enfim, como se trata de texto legal. Então, prosseguindo, todavia, o nosso sentir é claro que a listagem da Resolução SF-31 de 2008 para aplicação da alíquota de 12% aos produtos da indústria de processamento de dados não se confunde com os produtos que trata a Resolução SF-14 de 2013. Veja que a primeira claramente aprova a relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, de que trata o inciso 5º do artigo 54 do regulamento e da outras providências, e a outra aprova a relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, de que trata o inciso 1 do artigo 27 do anexo 2 do regulamento do ICMS, ou seja, tratam de produtos da indústria de processamento de dados com diferentes tratamentos tributários. Quanto à alegação
de que, ao conceder a redução de base de cálculos aos produtos cartão inteligente, a decisão de piso adotou indústria de processamento de dados de forma genérica, olvidando a existência de norma específica quanto ao tipo de bem dessa indústria, item 2.8 do voto, a nosso sentir, como exposto anteriormente, apesar da mesma expressão normativa dos produtos, os comandos legais implicam diferentes tratamentos tributários. Para nós é evidente que os produtos da autuação fazem jus à aplicação da norma do artigo 27, inciso 1 do anexo 2, RICM 00, pois o contribuinte trouxe aos autos todos os documentos que comprovam que ele cumpriu os requisitos do artigo 4º da Lei Federal 8.248, de 23/10/91, como asseverado pelo julgamento de primeira instância. Para fins de comprovar o cumprimento das exigências, o contribuinte trouxe as notas de aquisição, bem como a declaração da fornecedora, ressaltando a origem nacional do produto comercializado com autuado, cartão NCM, cartão inteligente, NCM tal, e o atendimento ao processo produtivo básico para a fruição dos benefícios previstos na Lei de Informática número tal, segundo o decreto tal. Além da declaração junta, recibo de entrega do relatório de demonstrativo ano base 2016, referente ao cartão inteligente comercializado, ratificando o cumprimento das condições e a continuação do benefício, publicação no DOU, né, de data tal aqui, da portaria interministerial número 510, habilitando a fornecedora a fruir dos benefícios em relação ao produto cartão inteligente, processo Ministério da Ciência e Tecnologia número tal. Ressalta-se que nas notas de aquisição consta em seu campo informações complementares a informação de que a mercadoria possui redução de IPI, conforme o decreto 5906 de 2006, e habilitado pelo MDIC MCT MF 510/2007. Tais notas, conforme pesquisa pública ao portal Nota Fiscal Eletrônica, trazem no campo origem da mercadoria a indicação expressa de ser nacional, com produção em conformidade com o processo produtivo básico previsto na legislação, ou seja, as notas fiscais seguem o recomendado na portaria interministerial 510/2007, seu artigo 3º, e demonstram também a origem nacional dos produtos. Analisando os documentos juntados, constata-se que o contribuinte cumpriu as condições previstas ao comprovar que o produto comercializado foi produzido nos termos do artigo 4º da Lei Federal 8.248, conforme estabelece a Resolução SF 14 de 13, ou seja, que foi produzido de acordo com o processo produtivo básico definido pelo governo federal e habilitado pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e a Fazenda. E até o exercício completo de 2016 ainda era habilitado conforme folha 183. Destaca-se que as operações objetivas do AIM englobam os meses de março de 15 a agosto de 16. Isto é observar também que, de acordo com os documentos juntados, as notas fiscais de aquisição e própria declaração da fornecedora, os produtos possuem origem nacional, não havendo que se falar em não cumprimento dos dispositivos do artigo 27 do anexo 2 do RICM 00. Quanto à alegação de que os documentos fiscais não fazem qualquer referência ao dispositivo legal utilizado para a base de cálculo, item 2.9 do voto, temos que não ficou comprovada nos autos do presente processo da necessidade de cumprimento de tal obrigação acessória para a fruição do benefício de redução de base de cálculo. Não obstante, tal lapso até poderia ensejar em multa por descumprimento de obrigação acessória, porém, e não em falta de cumprimento de obrigação principal, motivo pela qual também afastamos tal alegação da recorrente. Tal alegação. Quanto à ilegalidade com referência ao artigo 97 do inciso 6º do CTN, item 2.10 do presente, verificamos que incabível, pois o lançamento exordial, segundo o nosso sentir, está calcado em diferença de pagamento de imposto inexistente. Por fim, quanto ao pedido de vista da ilustre representação fiscal, em síntese, ela repisa as alegações do parecer de folhas 1429 e 1437, acrescentando que, para a fruição do benefício fiscal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 27 do anexo 2 do RICMS, prevê que, parágrafo 3º, a fruição do benefício previsto nesse artigo fica condicionada a que sejam realizadas nesse Estado o desembarque e o desembaraço aduaneiro dos produtos importados utilizados na fabricação dos produtos abrangidos por esse benefício. Em que pese a meticulosa análise feita pela ilustre representação fiscal, a qual rendo minhas homenagens, ouso discordar de sua conclusão pela manutenção da exigência fiscal, visto que a procedência dos insumos dos produtos comercializados, se nacionais ou não compõe a premissa acusatória, de modo que tal circunstância, cujo ônus de provar competia à autoridade autuante, não se presta a fundamentar a pretensão pela manutenção do AIM, sob pena de alteração do próprio lançamento tributário, vedado, segundo o nosso sentir, ao julgador ou até mesmo esse egrégio tribunal. Dessa forma, esse julgador perfere-se a decisão recorrida. Dispositivo. Ante a todo exposto, conheço do recurso de ofício e não lhe dou provimento.
para manter a decisão recorrida por seus jurídicos fundamentos, julgando improcedente a presente autuação e excluindo a integralidade do crédito tributário nela constituído. É como eu voto, eu submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Pergunto aos colegas se tem alguma ressalva, alguma divergência. Tá. Eu parabenizo as posições trazidas, tanto pela representação fiscal, quanto pelo relator. Eu digo que acompanharei o relator. Eu entendo que seus fundamentos eles sintetizam bem a contenda, que é reforçado pelos convincentes fundamentos da decisão de piso, e particularmente eu também entendo acertada. Não havendo debates, eu encerro e faço a verificação do quórum. Inicio a votação. Todos votaram, encerro a votação. Prevaleceu o voto do relator, que conhece do recurso de ofício, nega-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância. É assim que ficou registrado, doutor Alfredo. Obrigado pela presença. Obrigado a todos, bom dia e bom trabalho. Obrigado. Encerro o julgamento. Seguindo aqui pela ordem da pauta, auto de infração 4.129.610, Tubos Verola Comércio, Importação e Exportação Limitado, relatoria do Dr. João Carlos Silag. Não há sustentação oral, já está liberado, inclusive, para lançamento. Fica à vontade, doutor. Obrigado. Eu vou rapidamente registrar o voto para facilitar o acompanhamento pelos senhores. Só um instante. Inicialmente, peço desculpas se estiverem ouvindo muito barulho, que é devido a uma obra em algum apartamento vizinho. Então, trata-se de um recurso misto diante da decisão de primeira instância que julgou o auto de infração parcialmente procedente e
manteve os itens 1 e 2, cancelando o item 3. E, em primeira instância ainda, o julgador fiscal havia convertido o julgamento em diligência e foi certificado pelo núcleo fiscal de cobrança da delegacia a quitação e liquidação dos débitos referentes ao item 4. Portanto, encontram-se em julgamento os itens 1 e 2 e 3. Indo para o voto, com relação ao recurso ordinário, que trata dos itens 1 e 2, o item 1 trata do creditamento indevido relativamente a aquisições realizadas em operações de importação por encomenda, alíquota de 4%, com origem no estado de Santa Catarina, em um contexto de simulação de operações. As operações de fato realizadas de Santa Catarina a São Paulo proporcionaram a transferência de crédito indevido da ordem de 14%, ou seja, a diferença entre a alíquota interna, 18%, e o crédito e o imposto efetivamente destacado de 4%, como resultado da desoneração fiscal propiciada pelo Estado de Santa Catarina. A autuada alega ter adquirido as mercadorias da empresa prestadora de serviços de importação Comexport Trading Comércio Exterior, localizada no estado de Santa Catarina, de boa-fé, com suporte na jurisprudência da STJ, nos termos da súmula 509. Entendo que não procede a alegação de boa-fé, uma vez que essa jurisprudência aplica-se somente aos casos de aproveitamento de crédito de ICMS decorrentes de notas fiscais declaradas inidôneas pelo fisco, que não é o caso examinado. E constata-se ainda, conforme o relatório circunstanciado, que as operações de aquisição de tubos importados pela autuada simularam tratar-se de compras destas mercadorias da Comexport, enquanto se constata que a suposta empresa se encontra estabelecida em uma sala comercial no município de São Paulo. E tem-se que os documentos fiscais que acobertaram as operações não apontaram o endereço exato da saída das mercadorias, procurando dar a impressão, conforme os conhecimentos de transporte eletrônicos, que as referidas saídas ocorriam no estabelecimento emitente das notas fiscais, que é uma sala comercial, não apropriada para armazenamento e comercialização dos produtos envolvidos. A partir do trabalho desenvolvido pela fiscalização, do confronto dos conhecimentos de transporte com os respectivos documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico, estou comprovado que as mercadorias tinham como origem o estado de Santa Catarina e sendo entregues diretamente no estabelecimento da autuada em Ribeirão Preto, por transportadoras catarinenses. As mercadorias foram importadas na modalidade por conta e ordem e tinham o desembaraço aduaneiro realizado pela empresa Comexport em Santa Catarina. E restou comprovada a simulação das operações, de modo que resultou numa transferência de crédito indevido de 14%, conforme o conjunto probatório acostado aos autos. Assim, a contribuinte autuado pretendeu que as operações fossem internas, a partir das notas fiscais emitidas pela Comexport, com alíquota de 18%, mas, de fato, aproveitou-se do crédito indevido de 14% proveniente da diferença já mencionada. E considerando-se que o benefício fiscal concedido pelo Estado catarinense não produz efeitos apenas naquele Estado, e não no Estado de São Paulo. Assim, a acusação do item 1, que trata do creditamento indevido do ICMS decorrente de operações simuladas como internas, quando, na verdade, ocorreram operações interestaduais, não fazem jus ao exame da questão da boa-fé, conforme a jurisprudência do STJ, inclusive desse tribunal. Então, a este caso, entendo que se aplica a regra do artigo 136 do CTN, tendo-se que a responsabilidade é objetiva em matéria tributária. Portanto, eu entendo que a acusação do item 1 restou comprovada. Com relação ao item 2, este trata do creditamento indevido do imposto derivado da escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento, cuja emissão foi atribuída à empresa Anderson Paes dos Reis, com documentos fiscais declarados inidôneos desde a inscrição estadual, devido à constatação de inexistência do estabelecimento.
Também, com relação a este caso, essa acusação, a autuada alega boa-fé, sendo que, neste caso, em se tratando de acreditamento devido a documentos inidôneos, aplica-se a referida tese da boa-fé. Nesse sentido, examina-se a presença dos 3 requisitos exigidos para que se configure a existência da boa-fé por parte do contribuinte, e indico que, do exame dos autos, verifica-se que a autuada não conseguiu apresentar documentos que pudessem comprovar a alegada boa-fé. Primeiro, não restou comprovada a efetividade das operações de compra e venda. Não se encontra nos autos contratos de compra e venda, orçamentos, correspondência, troca de e-mails referentes a tratativas comerciais e outros. A recorrente juntou apenas supostos pedidos de compras, os quais não se encontram, entretanto, assinados, conforme as folhas tais que eu identifico. E verifica-se também a ausência de preenchimento nas notas fiscais de campos relativos ao transporte das mercadorias, e sequer a placa e a marca dos veículos que tenham sido utilizados no transporte das mercadorias. A autuada também não comprovou a realização dos pagamentos relativos às operações, visto que os documentos apresentados apontam como beneficiária a senhora Adriana da Silva Carvalho e não a empresa Anderson Paes dos Reis. E também não se encontram nos autos documentos que atestem a verificação por parte da autuada da regularidade fiscal do seu fornecedor. Em flagrante descumprimento, no artigo 22 da Lei 6.374/89. Trago a legislação de suporte e digo que, uma vez que não se verifica a comprovação documental da boa-fé alegada pelo contribuinte, então, entendo que se encontra caracterizada a acusação, também a acusação do item 2. E ainda examinando as alegações do recurso ordinário, o contribuinte fala do caráter confiscatório das penalidades aplicadas, que eu entendo indevida a essa alegação, uma vez que a dosimetria da penalidade é estabelecida pelo legislador, de acordo com o potencial lesivo da infração, e, inclusive, a este órgão julgador não compete analisar alegações de inconstitucionalidade da lei, devido à vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Também não pode ser acolhido o pedido de relevação ou redução da multa aplicada, uma vez que um dos requisitos básicos, que é o de que a infração não pode relacionar-se à falta de pagamento do imposto, não é atendido neste caso, uma vez que as acusações se tratam de acreditamento indevido do imposto. Também não cabe a alegação de atualização indevida da base de cálculo das multas aplicadas, matéria que já é objeto da súmula número 3 desse tribunal. E com relação à questão da limitação dos juros de mora, eu acolho o pedido para limitar os juros à taxa Selic, conforme a súmula número 10 desse tribunal. Assim, com relação ao recurso ordinário, eu conheço o recurso e concedo-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros de mora à taxa Selic nos termos da súmula número 10. Com relação ao recurso de ofício, que tem por objeto o item 3, que trata da falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como se fossem isentas, porque abrigadas com o benefício das saídas de produtos industrializados ou semi-elaborados de origem nacional para comercialização ou industrialização nas áreas de livre comércio de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, eu digo que a decisão de primeira instância cancelou a acusação ao acolher as alegações da autuada de que o fisco não teria comprovado devidamente que a adquirente das mercadorias não houvesse comercializado referidos produtos. Só um instante. Então, a decisão de primeira instância cancelou a acusação, acolhendo as alegações do contribuinte, autuado, de que o fisco não teria comprovado devidamente que a adquirente das mercadorias
não houvesse comercializado os referidos produtos. E, porém, de acordo com o artigo 5º do anexo 1 do regulamento, a isenção se aplica na saída de produto industrializado ou semi-elaborado de origem nacional para comercialização ou industrialização, entre outras, a área de livre comércio de Guajará-Mirim. E, como se disso, em se tratando de isenção, a legislação tributária é interpretada literalmente nos termos do artigo 111 do CTN, ou seja, todos os requisitos devem ser cumpridos. Ao fornecer os tubos de conexões de metal à empresa atuante exclusivamente no ramo alimentício, ainda que localizada na área de livre comércio de Guajará-Mirim, a autuada descumpriu o dispositivo, deixando de fazer jus ao benefício. Conforme já esclarecido na manifestação fiscal, adquirente das mercadorias, a MS, comercial importadora e exportadora de alimentos, tem como atividade principal o comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância em alimentos, em produtos alimentícios, conforme o seu CNAE. E salienta-se que a informação do CNAE é de responsabilidade do contribuinte, devendo este arcar com as consequências da eventual falta de veracidade do mesmo. Resta claro que a MS adquiriu os tubos e conexões para incorporá-los ao seu ativo imobilizado ou ao seu próprio consumo, estabelecimento. E, ademais, não foram trazidos aos autos quaisquer documentos que lograssem desconstituir a acusação, comprovando a comercialização das referidas mercadorias pela MS comercial importadora. Portanto, entendo que restou configurado também a prática da infração relativa ao item 3. Nesse sentido, concedo provimento ao recurso de ofício para reformar a decisão recorrida nessa parte e restabelecer integralmente as exigências fiscais do item 3. Assim, diante do exposto, conheço e provejo parcialmente o recurso ordinário, apenas para limitar os juros de mora à taxa Selic, nos termos da súmula número 10 desse tribunal, e conheço e provejo o recurso de ofício, reformando a decisão recorrida e restabelecendo integralmente o item 3 do auto. É como voto. Obrigado, Dr. João Silag. Eu, enquanto Dr. Silag li o voto, eu registrei uma preferência aqui, que pretendo ler brevemente, para discordar com relação ao recurso de ofício. E eu explico. Em que pese os firmes fundamentos adotados pelo relator, de quem adota o relatório e rendo minhas sinceras homenagens, eu pedi preferência para a data vênia discordar quanto ao provimento integral do recurso de ofício. Eu adianto que concordo com os fundamentos empregados pelo relator, convencendo-me de suas razões e incorporando-os ao voto, quanto ao conhecimento e parcial provimento do recurso ordinário, tão somente para determinar os juros à taxa Selic. De fato, quanto ao item 1, há uma simulação aí, me convenço disso. Quanto ao item 2, o crédito é indevido, haja vista que não se comprovou a boa-fé, principalmente no ponto em que os pagamentos foram realizados a terceiro, estranho à relação comercial. Então, realmente, a divergência é com relação ao item 3 do auto de infração, que afiro como parcialmente correta a decisão de piso, que cancelou o item 3, destacando o que segue, né? Eu transcrevo aqui o fundamento decisório da decisão de primeira instância e digo que, de fato, a premissa fiscal de que a recorrida deixou de pagar o ICMS, vez que emitiu notas fiscais de saída, como se isentas fossem, sendo que destinadas a saídas em referência ao consumidor final. Essa é a premissa fiscal. Anote-se que, de início, que o demonstrativo do item 3, ele encontra-se as folhas 1228, 1229, e dentre as operações existem duas notas fiscais, que eu transcrevo aqui os números, cujo destinatário é a empresa Brasil Biofuels S.A., localizada em Roraima, com KNAI de fabricação de biocombustível e comércio atacadista de combustível, isso está às folhas 1301. Evidenciando que as mercadorias a ela destinadas não se prestariam a posterior comercialização ou industrialização, de modo que apenas nessas únicas operações prevalece a premissa fiscal. Aliás, faz-se imprescindível a manutenção dessa porção acusatória, ao passo que se tornou incontroverso, vez que a recorrida nada se defende quanto a tais operações, sendo que tal fato não foi atentado pela DTJ. Então, aqui, a imensa maioria das operações diz respeito a outra empresa, a MS Comercial de Alimentos. Só que no demonstrativo foi trazido duas notas com relação a outra empresa, e sobre essas duas notas, tanto a análise do KNAI dela,
quanto à falta de defesa do contribuinte com relação a essa questão, torna isso bem controverso, razão pela qual eu estou mantendo essas duas operações. Quando o julgador de primeira instância julga, ele sequer se atenta de que há operações com outra empresa além dessa que ele fundamenta. Então, eu estou restabelecendo o auto de infração com relação a essas duas operações que eu cito. Quanto às demais operações, a hora recorrida destinou mercadorias à empresa MS, comercial, importação e exportação de alimentos limitados, com KNAI principal de comércio atacadistas de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios, além de inúmeros KNAIs secundários de comércio varejista e atacadista em geral. Isso está as folhas 1302. Ou seja, a destinatária, sem margem a dúvidas, exerce atividade de mini mercado ou supermercado, comercializando tudo quanto é possível comercializar no atacado ou varejo, não se limitando apenas ao comércio alimentício. Ademais, as compras efetuadas pela empresa MS Comercial foram realizadas entre 30 de 4 de 2015 a 26 de 9 de 2019, ou seja, 4 anos e meio, em período e volumes que indicam a destinação comercial dos produtos adquiridos. No ponto, corretíssima a decisão ACO ao afirmar que, abre aspas, atenta contra a lógica adotar a premissa de que tamanha quantidade de tubos e conexões teria presumidamente sido aplicados pela destinatária como uso e consumo ou integralizados ao seu ativo imobilizado. Então, basicamente, diz a decisão de primeira instância que o volume de mercadorias compradas pela empresa MS Comercial por 4 anos e meio definitivamente não seriam utilizados para uso e consumo dela, e sim revendidas dentro dessa lógica de comércio atacadista ou varejista. Não há como se inferir, e cujo ônus probante recai sobre aquele quem acusa, que tais mercadorias destinam-se a consumidor final. E ainda que o fosse, repita-se, a prova deveria ter sido produzida pela autoridade fiscal autuante. Não bastasse isso, os cupons fiscais juntados às folhas 1641 e 1642, de emissão da empresa MS Comercial, comprovam que a empresa de fato comercializa, ou vende, né, os tubos que adquire da recorrida. Então, são cupons fiscais de emissão da própria MS Comercial, em que alguém comprou esses tubos e conexões no mercado e emitiu esse cupom fiscal de modo a comprovar que essas mercadorias não foram utilizadas como uso e consumo ou integrados no ativo imobilizado, e sim utilizados como comércio. De start, em estrita observância ao artigo 5º do anexo 1, tendo havido a saída de produto para comercialização nas áreas de livre comércio, precisamente na região de Guarajá-Mirim, no estado de Rondônia, prevalece a regra isentiva, de modo que deverá ser mantida a decisão ACO, no ponto que cancelou todas as operações objeto da autuação destinadas à empresa MS Comercial. Assim, atendo-me aos limites acusatórios, que não admitem inovação, como bem frisou a decisão de piso, não prevalece a tese fiscal de que os produtos remetidos à empresa MS Comercial foram utilizados para seu uso e consumo ou incorporados ao seu ativo imobilizado. A lógica e as provas indicam que tais mercadorias foram utilizadas para comercialização em área de livre comércio, ou seja, beneficiados por essa isenção territorial. Em remate, eu conheço e provejo parcialmente o recurso de ofício tão somente para restabelecer a acusação fiscal do item 3 em relação a duas notas fiscais cujo destinatário é a empresa Brasil Biofus S.A., que obviamente não houve defesa do contribuinte, e no mais com o relator. Então, meu voto foi por conhecer o recurso ordinário dar-lhe parcial provimento, redução dos juros à Selic, como decidiu o relator, e conhecer do recurso de ofício e dar parcial provimento para restabelecer o auto de infração só em relação às duas notas que citei de outra empresa adquirente. Foi assim que votei. Pergunto se os colegas têm alguma consideração, alguma dúvida. Eu cumprimento o doutor Ítalo pelo seu voto, pela
análise muito bem feita, principalmente com relação ao item 3, mas vou manter o meu voto. Obrigado, Dr. João. Podemos encerrar? Encerro os debates. Passo então à verificação do quórum. Iniciada a votação. Encerro a votação. Aqui, pelo voto de qualidade, prevaleceu a decisão que conhece de ambos os recursos e lhe dá um parcial provimento a ambos. Vou aqui só proceder o registro. Encerro o julgamento desse caso. Passemos então ao último processo da pauta. Auto de infração 4.133.143, Empório da Música, Instrumentos Musicais e Acessórios, de relatoria do Dr. João Carlos Silag, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vou apenas registrar o voto primeiro. Ok. Pronto, registrado. É um recurso misto diante da decisão de primeira instância que afastou apenas das exigências uma das declarações de importação que teria sido lançada em duplicidade em outro auto de infração. O auto de infração compreende apenas uma acusação, que é a de falta de pagamento do imposto do guia de recolhimentos especiais até o momento do desembaraço aduaneiro, operações de importação de mercadorias do exterior na modalidade por conta e ordem. Então, analisando primeiro o recurso ordinário, a autuada adquiriu mercadorias do exterior na modalidade de importação por conta e ordem, por meio da empresa prestadora de serviços de importação, PRD Comércio, localizada no estado do Alagoas. Inicialmente, em preliminares, a autora alega a ocorrência de bis in idem, uma vez que o ICMS importação já teria sido recolhido pela importadora, a PRD, ao estado do Alagoas, onde ela se encontra instalada. Não poderia, portanto, o estado de São Paulo cobrar novamente o imposto da recorrente.
Eu digo que a preliminar se confunde com o mérito e, conforme será examinado adiante, a responsabilidade tributária pelo recolhimento do ICMS importação é da real importadora e adquirente das mercadorias à hora autuada. E assim, o imposto é devido ao Estado de São Paulo e, se a interessada recolheu o ICMS ao Estado do Alagoas, pagou indevidamente. Por isso, o Estado de São Paulo lavrou o auto de infração, cobrando imposto que não restou pago a este Estado. Portanto, entendo não prosperar a alegação preliminar. Com relação ao mérito, constata-se que as mercadorias foram desembaraçadas no Estado de São Paulo, tendo como destinatário físico o estabelecimento autuado, também localizado em território paulista, não tendo as mercadorias deixado esse Estado. Verifica-se pela simples leitura das DIs, das declarações de importação, a exemplo daquela constante da folha 23, que a real adquirente das mercadorias é a hora autuada, Empório da Música e Instrumentos Musicais, sendo importadora a PRD Comércio, Distribuição, Importação e Exportação, situada no estado da Alagoas, que presta serviços referentes ao desembaraço aduaneiro próprios de uma trading company. E entendo restar caracterizada a infração apontada no item 1 em descumprimento ao disposto no artigo 115, inciso 1, alineado do regulamento do ICMS, decorrente do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas que foram diretamente remetidas ao estabelecimento paulista, sem o prévio pagamento do imposto, por meio de guias de recolhimentos especiais. Eu trago a legislação de suporte a essa matéria, e entendo que também, sem razão a recorrente, ao argumentar que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto seria a destinatária jurídica das operações, a importadora. A legislação é clara ao indicar como responsável pelo recolhimento do tributo a destinatária física das mercadorias. E, ademais, a autuada constitui-se também na destinatária jurídica das mercadorias importadas, na medida em que, tratando-se de importação na modalidade por conta e ordem, o contrato de compra e venda foi celebrado entre o fornecedor do exterior e a autuada. Não prospera a argumentação de que o estabelecimento alagoano teria promovido a importação das mercadorias, tendo recolhido o ICMS àquele Estado, remetendo posteriormente os bens ao estabelecimento paulista, sendo observado o princípio da não cumulatividade. Acaso tenha sido recolhido imposto, esse não foi destinado ao Estado de São Paulo, que é o sujeito ativo de direito. Igualmente, não tem razão autuada ao afirmar que haveria duplicidade de exigência do ICMS, o qual já teria sido recolhido ao Estado do Alagoas no momento da saída das mercadorias daquele Estado. Se a recorrente pagou ao erário alagoano, procedeu irregularmente, com inobservância da legislação, uma vez que o imposto era devido ao Estado de São Paulo, legítimo sujeito ativo de direito. E, portanto, não se trata de duplicidade da exigência do imposto. E nem há que se falar que a PRD Comércio também deveria ter sido notificada a pagar o imposto devido, porque, conforme esclarecido, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS importação cabe à hora autuada. E, ainda que a importadora fosse incluída por solidariedade no polo passivo, diante de presumido interesse comum, o fisco teria a prerrogativa de cobrar o débito tributário integral de qualquer um dos solidários. Portanto, entendo que esta plenamente caracterizada a infração apontada no auto de infração. E, com relação à questão da atualização indevida da base de cálculo das multas, essa já é matéria simulada, conforme a súmula número 13 desse tribunal, e a questão dos juros também é objeto da súmula número 10, e nos termos dessa súmula eu determino a redução dos juros aplicados à taxa Selic. Em relação ao recurso de ofício, compulsão dos seus autos conclui-se pelo acerto da decisão recorrida. O próprio auditor fiscal autuante, em atendimento à diligência, a folha 3.788, reconheceu ser procedente a alegação do contribuinte de que as exigências correspondentes à DI 15/093-0481 deveriam ser excluídas. Esta declaração de importação já havia sido objeto de outro auto de infração, de número 4.083.620, sendo que naquele processo o contribuinte deixou de apresentar defesa, sendo o débito fiscal ratificado e inscrito na dívida ativa. Portanto, é correto o cancelamento do subitem 1.1 do DDF e nego o provimento do recurso de ofício. Assim, diante de todo exposto, conheço do recurso ordinário
e concedo-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros de mora aplicados à taxa Selic, conforme a súmula número 10, e conheço desse provejo o recurso de ofício. É como voto, senhor presidente. Obrigado, Dr. Silag. Que eu adianto que vou acompanhar o voto, parabenizando o Dr. Silag pela leitura. Eu tenho aqui a passagem do voto de relatoria, que dispôs que a autuada constitui-se também na destinatária jurídica das mercadorias importadas, na medida que, tratando de importação na modalidade por conta e ordem, o contrato de compra e venda foi celebrado entre o fornecedor no exterior e a autuada. Fecho aspas. À luz da jurisprudência judicial, né, principalmente o tema 520 do STF, e da jurisprudência que vai se construindo aqui nesse tribunal administrativo, o destinatário jurídico é figura essencial a deslinde da questão, né? Então, no caso em concreto, eu vejo que o contrato, está as folhas 57 e 64, entre a trading e a autuada, evidencia tratar de uma importação por conta e ordem, isso expressamente no contrato, inclusive prevendo adiantamento de recursos pela recorrente, ou seja, é explícito tratar de importação por conta e ordem, figurando aqui a recorrente como legítima importadora e, portanto, destinatária jurídica da questão, sendo, portanto, sujeito passivo aí do auto de infração e sendo o Estado de São Paulo sujeito ativo. Tudo de acordo com o que vem se firmando na jurisprudência. Então, vou acompanhar o voto do Dr. Silag. Pergunto se os colegas têm alguma consideração. Não havendo, eu encerro os debates e passo a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação, prevalecendo o voto do Dr. Silag. E encerro o julgamento. Encerro aqui a sessão de julgamento e formalmente eu encerro a sessão agradecendo a todos os presentes. Peço a Jailson, por gentileza, para encerrar a gravação.